Olha, quando a gente pensa assim nesse tema de escrever bem, a impressão que a gente fica é que a gente está perdendo a qualidade da escrita por vários motivos, assim, a qualidade e a intensidade. Essa é uma impressão, de fato, real ou é só porque a modernidade veio e o computador já nos sugere essas mudanças mesmo? Olha, Sérgio, essa questão ela é primeiramente cultural. Ou seja, nós temos então esse problema, vamos dizer, no Brasil, onde a prática da leitura é escassa. Então, a produção textual, em qualquer segmento, em qualquer ramo, como você disse, em todas as áreas, isso depende da leitura. Então, se as pessoas elas não têm o hábito da leitura sistemática, com certeza elas terão dificuldade para escrever, porque elas não saberão organizar o pensamento, sistematizar, organizar ideias. Leem mal, aliás, leem pouco, escrevem mal. Seria uma correlação assim? Exatamente, é diretamente proporcional. E essa era, por exemplo, da informação aí, onde a gente vê especialmente aí as redes sociais trabalhando muito com a questão audiovisual, nesse contexto e menos escrito. Quando a pessoa recebe ali um texto maior no WhatsApp, quando vai passando assim, está escrito, leia mais, a pessoa, já não vou ler mais. Tem gerado também essa condição de uma preguiça, talvez, também para ler, até por essa correria, tudo isso que nos Exatamente. envolve hoje. Olha só, falta paciência, falta hábito de leitura e, acima de tudo, falta prazer pela leitura. Então, normalmente, as pessoas vão ler alguma coisa e dizem assim, puxa, mas isso aqui é muito grande, ele não tem hábito de ler, quer dizer, não há essa cultura de leitura. Consequentemente, a internet, a televisão, dá para as pessoas sempre o mais pronto possível, e, inclusive voltando aos ideogramas. Quer dizer, hoje em dia, escreve-se por símbolos, abrevia-se tudo, a linguagem da internet, a linguagem abreviada, ou seja, as pessoas escrevem o mínimo possível. E tudo que puder ser representado por sinais, eles vão fazer. Ou seja, tudo isso é um atalho à escrita. Olha só que interessante. Hoje a gente voltando aqui à era dos símbolos, porque os emojis aí são os que mais comunicam nas nossas relações ali sociais. Exatamente. Via internet. Mas agora, professor, a gente vai ter um loop aqui exatamente com essas dicas para o pessoal de casa poder aí aprender um pouquinho mais e também desenvolver esse bom hábito da leitura, partindo aí, consequentemente, para ter uma boa escrita. Então, o primeiro tópico aí do nosso loop aí para esse dia, você tem aí, que é uma leitura sistemática. Isso. Explica para a gente sobre essa leitura sistemática, professor. A leitura sistemática, nós falamos exatamente do hábito de leitura. Ou seja, você lê quantos livros por ano? Quantos livros as pessoas leem por mês? Ou seja, é preciso que haja uma meta pessoal de leitura. Então, precisamos ler, por exemplo, um livro por mês, meta pessoal, porque o ideal seria Pelo menos um livro. Pelo menos um livro. Mas vamos ajudar o telespectador. Esse um livro, ele não precisa ser, principalmente que a gente já está falando de um hábito. Sim. Ele não precisa já começar com ser um livro grossão. Pode ser por um livro fino, mas bater essa meta, isso já anima, né? Se ele conseguir desenvolver o hábito, eu vou ler por mês alguma coisa. Todos os meses eu vou ler um pouquinho. Se ele conseguir estabelecer isso, ainda que seja pouquinho, ainda que seja um livro, como você diz, um livro fininho, né? Um livro de 50 páginas, 100 páginas, um livro de contos, crônicas, alguma coisa, mas que dê a ele não apenas a sistematicidade para a leitura, mas também o hábito. É preciso criar o hábito. Se alguém conseguir fazer uma leitura todos os dias, durante 28 dias, isso já começa a ser inserido na vida dele como hábito. Consequentemente, ele consegue interpretar, ele consegue organizar pensamento, ele passa a ter visão panorâmica do texto, ele passa a enxergar as partes do texto, os argumentos, a intenção, como é que aquele autor ele organizou aquele texto, onde ele quer chegar, tudo isso é percebido, mas é preciso entrar por esse caminho, que é o caminho da leitura. Não há outro caminho, senão o caminho da leitura. Para que o senhor nos ensine um pouco mais, trazendo aqui o que o senhor nos preparou sobre uma melhor escrita para você, telespectador. Está curioso? Está interessado? Então, preste atenção e depois busque aí, reforce em leituras. Ok. Não é isso?
que o senhor preparou para a gente? Ô Sérgio, isso aqui é o projeto. Porque quando alguém vai construir uma casa, se não tiver projeto, você põe uma parede aqui, você não faz alicerce, depois faz um puxadinho, a casa cai. Tá? A pessoa não sabe exatamente o que ela quer. Feio no final. E fica horrível, fica não é? Feio no final. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o projeto. Se você vai falar alguma coisa, se você vai escrever alguma coisa, é preciso ter o projeto. Ou seja, isso aqui então seria a estrutura técnica de uma redação, de um texto dissertativo. Um bom texto dissertativo. Argumentativo, isso. Então, começando aqui, né, a introdução, aí contextualização. Isso tudo aqui é a introdução. Tudo isso aqui. Isso então, é a introdução, que será colocada em um parágrafo, o primeiro parágrafo. Porque no primeiro parágrafo do texto, o leitor deve saber de que se trata, onde, quando e qual o problema a ser tratado. Ou seja, é a contextualização do problema temático no tempo e no espaço. Então ninguém escreve sem um problema. Além do que, é quando você até desperta, é a isca para o leitor ali ter o seu texto como um todo, começando aqui. Exatamente. Então você tem que a apresentação mesmo. Exato, você sabe de que se trata. Opa, ele vai falar disso aqui. Quando você falou, por exemplo, do devocional, você tinha um problema. As pessoas dizem que não tem tempo porque não organiza o tempo. Ou seja, então você defendeu a partir disso uma tese que seria a priorização. A priorização, ou seja, a qualificação, reclusão. Você viu a sua tese? Ou seja, você apresentou um problema que as pessoas não têm o hábito devocional. Quando? Todos os dias. Aonde? No seu dia a dia, na sua casa. O que fazer para isso? É a tese. Olha aqui. Então você tem que priorizar. Tá vendo? Ou seja, então a tese é exatamente a tratativa sobre o problema. Isso tem que ser colocado na introdução. Ou seja, hoje temos tal problema, isso acarreta isso e isso às pessoas. Onde? Tá? No Brasil, em Minas Gerais, em qual tempo atualmente, desde tal época. E em seguida, a tese, é a tratativa. Como é que nós vamos resolver isso? Lidar com esse problema. Então, você diz, olha, você deve priorizar. Para priorizar, então, o que você deve fazer? Organize o seu dia. Argumento 1. Segundo, tá? Prepare antecipadamente o seu material. Pronto. Aí você vem, agora vem o desenvolvimento. A introdução. Aí o desenvolvimento. Agora você desenvolve o argumento 1. O argumento 1. No outro parágrafo. Por exemplo, que foi a priorização. Depois o planejamento aqui do outro dia. Parágrafo. Aí vai outro parágrafo. E depois a conclusão, a retomada. Você vai dizer, portanto, olha aqui, tá? A priorização do tempo e a organização do material antecipado. Você vai experimentar a glória de Deus. Leva você a uma devocional onde você vai conhecer a glória de Deus mais intimamente. De Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.